Você já cuidou da casa de alguém e, ao ficar sozinho, começou a sentir que não estava realmente sozinho? Pois é, eu aceitei o trabalho achando que seria simples. Só precisava cuidar de uma casa e de alguns animais enquanto os donos estavam fora. Mas o que eu não sabia é que aquela casa guardava algo que não deveria ser perturbado. Logo na primeira noite comecei a ouvir passos no andar de cima, sussurros que vinham das paredes e, pior ainda, os cães da casa. Eles pareciam enxergar algo que eu não podia ver. O que você faria se tivesse a sensação de estar sendo observado, de que existe uma presença invisível ao seu redor? Eu tentei ignorar, tentei me convencer de que era só minha imaginação. Mas tudo piorou quando encontrei um amuleto estranho, deixado pelos donos da casa. E esse amuleto, ele trouxe algo para minha vida, algo que até hoje me persegue nas sombras. Hoje vou contar tudo o que vivi naquela casa. E se você acha que já ouviu histórias de terror, espere até conhecer o que me aconteceu nas noites que passei lá. Eu nunca imaginei que passar alguns dias cuidando da casa de outra pessoa pudesse ser tão perturbador. Fui contratado por um casal que precisava viajar às pressas e, como já tinha alguma experiência em cuidar de animais, aceitei prontamente. A casa ficava num lugar um tanto isolado, no meio de uma estrada cercada por árvores densas e altas, que pareciam se inclinar ameaçadoramente sobre o caminho. Assim que entrei, o ar parecia mais pesado e a temperatura era estranhamente fria, apesar do calor lá fora. A casa era grande, mas não em um sentido acolhedor. Havia muitos cantos escuros, e a maioria dos cômodos parecia não ter sido usada por um bom tempo, com móveis cobertos por lençóis e uma camada fina de poeira em tudo. Eu me concentrei em cuidar dos dois cães, um labrador e um pastor, que desde o primeiro momento agiam de maneira estranha, como se tivessem receio de algo que eu não podia ver. Na primeira noite, ouvi passos no andar de cima. Um som lento e arrastado, como se alguém estivesse descalço, movendo-se pelo corredor. Respirei fundo, tentando me convencer de que era o som das antigas tábuas de madeira se expandindo ou algum animal que tivesse entrado por uma janela aberta. Mas os cães pareciam ouvir também. Suas orelhas se erguiam e eles seguiam o som com os olhos até o teto, tensos e imóveis. Eu já estava nervoso, mas, por alguma razão, preferi ignorar. Porém, à medida que a noite avançava, os ruídos ficaram mais nítidos. Era como o som de algo sendo arrastado, misturado com sussurros incompreensíveis. Tentei dormir, mas o som continuava. Em um determinado momento, ouvi um baque forte, como se uma porta tivesse sido fechada com violência. Os cães começaram a rosnar baixo, seus olhos fixos na porta do meu quarto, e foi quando percebi. Eles estavam olhando diretamente para algo que eu não podia ver. O rosnado deles ecoava no silêncio e aumentava meu desespero. Decidi sair do quarto e investigar, levando uma lanterna comigo. Enquanto caminhava pelo corredor, os ruídos cessaram e tudo ficou quieto. Um silêncio pesado que parecia grudar na pele. Quando alcancei o último quarto do corredor, senti um arrepio atravessar meu corpo. A porta, que eu tinha certeza de que estava fechada antes, agora estava entreaberta. Ao iluminar o interior, percebi uma figura esguia no canto do quarto, imóvel, com uma forma quase indistinta, como uma sombra que não deveria estar lá. Engoli em seco e fechei a porta rapidamente, voltando para o quarto onde os cães esperavam. Eles estavam agitados, latindo para o corredor vazio. Passei o resto da noite sentado na cama, de olhos fixos na porta, tentando ignorar os sussurros que pareciam ecoar pelas paredes da casa. Na manhã seguinte, deixei a casa o mais rápido que pude, inventando uma desculpa para o casal. Até hoje, não consigo esquecer aquela sensação horrível, a presença daquele algo que ainda parece me observar quando penso naquela noite. Depois daquele dia, tentei colocar a experiência para trás e convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação me pregando peças. Mas algo dentro de mim sabia que não era tão simples.
As imagens da casa e a sensação de que eu nunca estava realmente sozinho lá continuavam a me atormentar. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem inesperada do casal. Eles estavam de volta e me perguntaram se eu poderia passar na casa para buscar uma encomenda que haviam deixado para mim, como agradecimento por ter cuidado dos animais. A ideia de voltar lá me encheu de calafrios, mas ao mesmo tempo, senti uma estranha curiosidade. Precisava entender o que, afinal, eu havia vivenciado. Cheguei a casa pouco antes do entardecer, e tudo estava exatamente como me lembrava. O ar pesado e gelado, os cantos escuros parecendo esconder algo, e um silêncio desconfortável pairando no ar. Caminhei pelo corredor tentando ignorar os ruídos que pareciam vir das paredes, como se sussurros antigos ainda estivessem ali, presos no vazio. Ao entrar na sala de estar, notei uma pequena caixa sobre a mesa. Abri a caixa, e dentro havia um pequeno objeto, um amuleto antigo, de aparência estranha, com símbolos que eu não conseguia decifrar. Havia um bilhete junto, escrito à mão. Obrigado por cuidar dos cães. Espero que este amuleto traga paz. Nós mesmos o encontramos em um leilão de antiguidades. Dizem que é de proteção, mas confesso que nunca me senti seguro com ele em casa. A última frase me gelou. A sensação de inquietação ficou ainda mais forte, e a lembrança daquela figura sombria no quarto me assombrou com ainda mais intensidade. Decidi sair o mais rápido possível, mas, no momento em que me virei, ouvi o som de passos vindos do corredor. Passos lentos, arrastados, exatamente como daquela primeira noite. Só que agora, eles estavam se aproximando. Meu coração disparou e eu me senti paralisado. A cada passo eu tinha a impressão de que algo estava vindo em minha direção. Uma presença invisível que parecia crescer em intensidade. Com o amuleto nas mãos, fechei os olhos e desejei desesperadamente que tudo aquilo desaparecesse. Senti uma lufada de vento frio, como se algo tivesse passado ao meu lado. Quando finalmente reuni coragem para abrir os olhos, o corredor estava vazio e o silêncio havia voltado. Respirei fundo e, sem olhar para trás, corri em direção à porta de entrada. Enquanto atravessava o jardim, ouvi pela última vez um som vindo da casa. Um sussurro distante, mas claro o suficiente para me fazer arrepiar até os ossos. Volte. Nunca mais voltei lá. Até hoje tenho pesadelos com aquela casa, com o amuleto e com os sussurros que pareciam vir das próprias paredes. Desde então, prometi a mim mesmo nunca mais aceitar cuidar da casa de ninguém, porque às vezes os segredos que uma casa guarda deveriam permanecer enterrados. E por algum motivo, sinto que, ao entrar lá, despertei algo que deveria ter ficado para sempre adormecido. Meses se passaram desde aquela última visita à casa, mas a sensação de que algo não resolvido ainda me cercava era constante. Mesmo em minha própria casa, comecei a sentir uma presença. Coisas pequenas no começo. Portas que encontrava entreabertas, o som de passos leves no andar de cima quando eu sabia estar sozinho, sombras que pareciam se mover nos cantos dos cômodos. Convenci a mim mesmo que era apenas o eco do medo que aquela experiência havia deixado, mas o incômodo só aumentava. Uma noite, enquanto tentava dormir, fui despertado pelo som de algo caindo no chão do meu quarto. Ao acender o abajur, vi o amuleto, o mesmo que o casal havia me dado, no chão, ao lado da cama. Eu tinha certeza de que o havia deixado guardado, longe da vista, mas ali estava ele, como se tivesse sido tirado de propósito. Peguei-o com as mãos trêmulas, e ao tocá-lo, uma onda de frio percorreu meu corpo, como se tivesse tocado gelo. Decidi finalmente que precisava entender a origem daquele amuleto. Pesquisei em sites de antiguidades e fóruns sobre objetos místicos, mas a busca foi frustrante. Os símbolos no amuleto eram estranhos, quase irreconhecíveis,
e poucos pareciam saber algo concreto sobre ele. No entanto, uma noite, recebi uma mensagem de um usuário anônimo em um fórum, que dizia simplesmente: "Eu conheço o que você possui. Encontre-me se quiser respostas." A pessoa marcou um encontro em uma pequena cidade próxima, num antiquário escondido, quase abandonado. Cheguei ao lugar com o coração acelerado, sem saber o que esperar. O lugar era escuro e silencioso, repleto de objetos antigos e empoeirados, que pareciam guardar histórias e segredos indizíveis. Um homem idoso me esperava atrás do balcão, seu olhar fixo e sério. Sem dizer uma palavra, estendi o amuleto, e ele o pegou cuidadosamente, examinando-o com um misto de curiosidade e receio. "Você sabe o que isso realmente é?" ele perguntou, sua voz baixa e rouca. Neguei com a cabeça, e ele começou a explicar. Aquele amuleto, segundo ele, era um objeto de ligação, usado em antigos rituais para marcar um espaço. Segundo ele, quando alguém aceitava o amuleto, trazia consigo o espírito preso ao objeto, um espírito que passava a vagar, procurando onde se estabelecer. Ou seja, ao aceitar o presente, eu havia de alguma forma trazido aquela presença para minha vida. Se você quer se livrar dele, deve levá-lo de volta ao lugar de origem. Mas cuidado, essas entidades não gostam de ser abandonadas. Ao ouvir isso, uma sensação de terror absoluto me invadiu. A ideia de voltar àquela casa, onde tudo começara, era aterrorizante. Mas sabia que não tinha escolha. Naquela noite, preparei-me para a viagem de volta, com o amuleto na mochila, preso em um saco de couro, como o homem instruíra. Cheguei à casa ao cair da noite. O lugar envolto em sombras e quietude. A atmosfera estava mais pesada do que me lembrava, e cada passo em direção à entrada parecia me puxar para um abismo escuro e desconhecido. Ao entrar, senti que algo estava me esperando. Posicionei o amuleto no centro da sala, exatamente onde o havia encontrado da última vez, e sussurrei uma prece, qualquer palavra que me viesse à mente, na esperança de apaziguar a entidade. Subitamente, a temperatura despencou, e senti uma presença ao meu redor, como se sombras invisíveis se fechassem sobre mim. A última coisa que vi, antes de sair correndo, foi uma figura escura no corredor, uma sombra imóvel, me observando com olhos vazios e profundos. Desde então, nunca mais voltei lá. Mas nas noites de silêncio absoluto, ainda ouço os sussurros em minha casa, como se algo tivesse me seguido, esperando pacientemente, para que eu volte. E então, o que você acha que realmente estava naquela casa? Será que algo ainda me segue até hoje? Ou foi tudo apenas minha imaginação? Deixe seu comentário. Quero saber suas teorias sobre o que aconteceu naquela noite. Ah, e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, se gostou da história. Assim você ajuda nosso canal a crescer e a trazer mais histórias assustadoras para vocês. Agora, escolha uma das duas opções na tela para continuar maratonando nosso conteúdo. Quem sabe qual mistério ou lenda você vai encontrar no próximo vídeo. Nos vemos lá!